Muito bom dia a todos os que estão reunidos. Hoje, domingo, 23 de fevereiro deste ano 2025, nos diferentes países e também os que estão escutando e lendo depois esta conversa desta ocasião. Em Hebreus capítulo 4, versículo 9 em diante diz: Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, pois aquele que entrou no descanso de Deus, ele próprio descansou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, portanto, entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Coragem para aceitar a palavra. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nos diz o Dr. William Souto Santiago na mensagem A Água do Ensinamento, pregada em 17 de agosto de 75, em Ponce, Porto Rico, nos diz: agora note, quando se manifestou em carne humana, pois as pessoas diziam: eu creio na mensagem, e trouxe três tipos de crentes. Onde? Na mensagem. Seguiram o profeta como os três tipos de crentes que saíram do Egito seguindo Moisés. Na mensagem, três tipos de crentes. Nos diz o reverendo William Branham na página 35 dessa mensagem, diz: neste momento, você tem que escolher entre a palavra de Deus e os mais da igreja. Você tomará o que diz os dogmas da igreja ou tomará o que diz a palavra? Recordem, em todas as eras foi igual como é neste momento. Sempre houve uma crença comum entre o povo, a qual sempre foi algo contrário à verdadeira palavra. Recordem, nenhum religioso nega abertamente a palavra. Não, não. O anticristo não nega a palavra, certo? O melhor, ele diz que crê nela, mas nem toda, nem exatamente como está escrita. Satanás disse isso a Eva. Ela cria em toda a palavra, menos essa pequena coisinha que ele disse. Eles tomam toda a palavra, menos uma pequena parte. Tomam toda a mensagem, cremos na mensagem, cremos tudo que trouxe o irmão Branham, cremos em tudo que o irmão William trouxe, mas quando essa palavra é vivificada, é trazida à vida, então isso eu não creio. Não creio nisso que está acontecendo. Se falou de uma grande carpa catedral, onde Deus estaria dando ensinamento da carpa em uma grande carpa, ou ensinamento de rapto, de fé de rapto, quando Deus está cumprindo? Não, não, isso não é assim. Eu não creio nisso, vê? Tem toda a mensagem, mas não creem em toda a mensagem. É uma partezinha que não crê. Talvez seja a parte onde nos manda que descemos as águas do batismo. Isso é durante a dispensação da graça, que era quando se batizava em água. Aí se estava dando testemunho da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, sob a dispensação da graça. Diz, ou talvez alguma outra coisa, mas temos que tomá-la toda, tal como está escrita. E talvez isso seja ocasião para fazer de novo alguma das primeiras obras, mas é exatamente o que diz a palavra. Essa foi a armadilha de Satanás, desde aquela primeira vez quando o fez com Eva. E é nos fazer duvidar somente de uma partezinha da palavra.
Ele escreve à direita, aí, fazer duvidar. Isso é o que sempre separa estes três tipos de crentes, a palavra. E escreve aí, a palavra separa os três tipos. Em cada era foi assim, desde o princípio. Quando Deus manda algo em cena, o qual está claramente identificado em sua palavra, há aqueles que o seguem, que reclamam ser crentes. E certamente que são. Estes são os que, por nenhuma razão, voltam para trás. Eles creem na palavra. Aí ele escreve à esquerda. O crente não volta para trás por nenhuma razão. E isso é algo muito importante. Ou seja, vejam, o crente não volta para trás por nenhuma razão. Estes são os que por nenhuma razão voltam para trás. Eles creem na palavra. E porquanto a pessoa fica na palavra, eles creem. Agora, com outro tipo, sim, há algo um pouco diferente ao que eles creem. Não lhes importa quanta identificação haja da parte de Deus. Eles dirão, bom, eu não sei o que dizer disto. Esse é o incrédulo. Ou será você um dos que segue o ministério até lá o momento oportuno para dizer, aqui está a falha? Um Judas capaz de meter a faca nas costas como ele fez. Esse é o manufaturado. Alguém que possa dizer, eu sabia que cedo ou tarde isso ia sair à luz. Aí o tem. Assim atua o crente manufaturado. Assim exatamente. O vemos claramente na Bíblia. E ele escreve aí, tem um escrito aí atrás, que ele escreve a palavra, separa os três grupos. Agora continua dizendo aqui, nessa mensagem, a água do ensinamento, diz o Dr. Soto, continua dizendo, assim também, seguindo o mensageiro deste tempo, o Elias que viria, saíram os três grupos. Recordem isso, que os três grupos não se coloquem a buscá-los fora da mensagem, mas dentro da mensagem. Recorde quando ele falou, o lemos faz pouco tempo que ele disse que eles sabiam em que grupo ele estava. E diz o irmão William, agora você se identifique em que grupo está. Porque nesses quatro grupos que ele estava mencionando, nesses grupos estava os crentes manufaturados, os incrédulos. Vejam, nisso que ele estava falando da parábola da boa semente. Vamos lê-lo aqui para ter esse quadro aí claro do que ele falou dessa parábola do semeador. Vamos ver aqui. Em Mateus 13. São Mateus, capítulo 13, versículo 16. Versículo 16, vamos ver. Versículo 18. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, e ele escreve o Evangelho de Cristo, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Porém, o que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E ele escreve aí, é um covarde. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende, e ele dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. E aí é que
Ele pergunta de que grupo você é, vê? Porque aí estavam os três grupos aqui nessa parábola. Nessa parábola nos mostra esses quatro terrenos, mas vejam, aí se condensa, se junta o crente, o manufaturado e o incrédulo. E ele aí pergunta, em que grupo você está? Ou seja, que todos os que no tempo do nosso irmão William, quando ele estava trazendo a mensagem, aí se estava falando a todos os grupos. Mas vejam que depois dessa parábola, aí nesse mesmo capítulo 13 de São Mateus está aí a obra dos anjos ceifeiros. E depois da obra que realizou, e as boas novas que nos trouxe o Dr. William Souto Santiago depois, é a obra da separação, a segregação. Agora vejam o que continua nos dizendo aqui, na mensagem que eu estou lendo, a água do ensinamento, porque o círculo vai se fechando cada dia mais. E então, quando viemos ver e olhar onde estão os três tipos de crentes, encontramos que estão dentro da mensagem. No livro de citações, na página 9b, parágrafo 86, nos diz, o tempo de separação está tomando lugar. Aí em cima ele escreve, tempo de separação. Quando Deus está chamando uma noiva e o diabo está chamando uma igreja. Permita-me ser parte da noiva. Oremos. Querido Deus, vemos a Escritura na parede. Estamos no tempo final. Sabemos que há grandes coisas por vir. Mas ainda em algum lugar fora desta confusão aqui fora, há pessoas honestas que foram ordenados para a vida. Seria impossível para um ou dois homens, mas Deus, todos nós juntos, permita-nos distribuir as boas novas de que Jesus vem. E ele escreve à esquerda, a vinda do Senhor. Que Jesus vem por cada canto e ver somente distribuir um pouco de pão, uma palavrinha. Onde quer que estiver as águias, elas seguirão esse alimento. Não importa que venham por meio de fitas ou por testemunhos, as águias o seguirão até seus quartéis generais. Porque está escrito, onde está o corpo morto, aí se juntarão as águias. E desenha à direita uma pedra angular, uma flecha para a pedra angular. E em cima escreve, as águias seguirão até os quartéis generais, onde estiver o alimento. Continua dizendo o Dr. William Souto Santiago, então, como é que ocorre a separação dos três grupos? Simples. Como o que fez que viesse é o mesmo que faz que se separem. O mesmo que fez que viessem. Ou seja, sendo falada a palavra, é o mesmo que faz que se separem. O que? A própria palavra. Como o que fez que viesse é o mesmo que faz que se separem. O que foi? O que fez que viessem? A palavra, quando se manifestou em carne, os trouxe. A palavra, quando se manifestou em carne, os trouxe. Agora vejam, na mensagem, reconhecendo de sua mensagem, na página 17, página 16 nos diz, para que seus profetas possam ser revelados nesses últimos dias, não se pode fazer por meio da festa das trombetas. Falando por meio de Oséias, ele disse a Israel, eu cortei, eu abati. Em outras palavras, ele disse, eu o separei por meio dos profetas. Dessa maneira, Deus reclama seu povo. E aí desenha uma estrela de Davi à esquerda.
E ele escreve, Deus os reclama, os reivindica por meio de profeta, para cima. Desta maneira, Deus reclama o seu povo. Ele os separou do resto das nações. Com quê? Com sua espada de 2 gumes, sua palavra. Ele separou sua nação dentre as nações por meio dos profetas, sua palavra vindicada. Assim também ele separou sua noiva dentre as denominações com sua palavra. E escreve aí, Elias, foi prometido em Malaquias capítulo 4 que aconteceria nos últimos dias. Separou sua noiva, a cortou dentre as demais igrejas, como os profetas quando separou Israel. Separem-se dos demais. Quando eles quiseram ser como os demais, vieram ao profeta Samuel e ele disse, alguma vez peguei vosso dinheiro? Alguma vez vos falei em nome do Senhor que não aconteceu? E responderam, não, você diz a verdade, mas de qualquer forma queremos um rei. Assim mesmo as igrejas fizeram. Eles dizem, nós cremos a palavra, está bem a palavra, mas devemos fazê-lo dessa maneira. Viram? O quadro igual a como é hoje, porque como foi em tempos passados, assim é em nosso tempo. Sempre vai se atualizando tudo o que ocorreu em tempos passados. Eles dizem, nós cremos na palavra. Está bem a palavra, mas devemos fazê-lo dessa maneira. Lá colocando condições também a Deus. A mim não me importa o que eles disserem. A palavra é infalível. Estão esperando. Ele os cortou por meio dos seus profetas. E desenha uma estrela de Davi à esquerda. E escreve, Deus corta, separa seu povo por meio de profeta. Agora ele continua dizendo aqui, nosso irmão William. O que foi o que fez que viessem? A palavra, quando se manifestou em carne, os trouxe. Então a mesma palavra volta e se manifesta e se dá a conhecer a mesma palavra. A mesma mensagem se dá a conhecer. Na mensagem, a evangelização do tempo final, na página 17, nos diz aqui o reverendo William Branham, assim que você não é só bem, eu creio nisso, mas não sei sobre isso. Você tem que crer em tudo. Talvez você não tenha fé para cumpri-la, mas não tente ser um obstáculo para outros. Muitas vezes eu disse que desejaria ter fé, que quando minha vida terminar, ir como Enoque, subir como Enoque, não morrer, mas somente sair a caminhar à tarde e subir a casa com Deus. Eu gostaria de fazer isso. Mas se eu não tenho esse tipo de fé, não vou atrapalhar alguém que tem esse tipo de fé. Vê você? E aí desenha à esquerda uma estrela de Davi. Agora estamos no tempo de entardecer e os mensageiros através da era encontramos que no princípio, quando o mensageiro foi enviado para interpretar erroneamente sua palavra ou duvidar uma palavra, isso era aniquilação total e separação eterna de Deus. O interpretar erroneamente a palavra desse mensageiro. O primeiro mensageiro foi o próprio Deus, e cada outro mensageiro foi Deus falando através do homem desde então. O qual é a palavra de Deus. Agora, o primeiro homem, vejam, foi Deus mesmo quando criou os céus e a terra. Mas vejam que, depois desse primeiro homem, Deus em teofania criando, vejam, foi Adão. E ele disse que sempre foi, desde então, assim, dessa maneira. E cada outro mensageiro foi Deus falando através do homem desde então. Ou qual é a palavra de Deus? Porque não há nenhum homem, então, pelo qual ele fale, a não ser aquele a quem Deus fala. Porque não fará nada o Senhor sem que eles revele seus segredos aos seus servos, seus profetas. Amós 3:7. E não grupos, mas um indivíduo. Sempre Deus lida com um só homem.
Mas desde que ele fez o homem e o redimiu, foi Deus falando através do homem. Ele não usa a agência de algum aparato mecânico, mas a agência do homem, um homem rendido e consagrado a Deus. Como poderíamos trazer através dos profetas de Sansão e continuar até essa mesma era presente? Sempre foi um indivíduo com Deus. E desenha aí, na frase onde diz, foi Deus falando através do homem, desenha uma estrela de Davi à direita. E aí ele escreve para cima, Deus falando sempre através do homem. E continua dizendo, o Dr. William Souto Santiago aqui nessa mensagem, ou seja, por exemplo, agora é o tempo em que a mensagem está sendo conhecida. Vejam, tudo isso, nesse tempo, nos mostra o que ia estar ocorrendo ao final da dispensação da graça e no começo da dispensação do reino com o ensinamento da mensagem, do fundamento que nos trouxe o reverendo William Branham, porque recordem, o anjo disse, tua mensagem precursará a segunda vinda do Senhor. Vejam, o mesmo anjo estava dando ali uma revelação ao irmão Branham, porque, vejam vocês, que ele mesmo depois disse, talvez eu não farei, mas esta mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Então, fala a palavra que o anjo tinha lhe dito. Quando estava batizando a pessoa número 17, vejam vocês ali, ele tinha dito, tua mensagem precursará a segunda vinda do Senhor. Agora, vejam aqui, o que ele continua dizendo, o Dr. William Souto Santiago, ou seja, por exemplo, agora é o tempo em que a mensagem está sendo conhecida, porque todo mundo diz, eu estou na mensagem, eu estou na mensagem, eu estou na mensagem. Agora vamos ver o que é a mensagem da hora e você verá o que é isso que faz a separação, pois lança os incrédulos fora da mensagem. Na mensagem, desespero, nos diz o reverendo William Branham na página 16, diz, Pentecostais, aí foi onde vocês falharam. Pensaram que porque tinham nascido do Espírito de Deus a primogenitura, tudo já estava bem. Mas aí é onde tudo começa. Vocês se lembram da mensagem intitulada a ele ouvi? Ali vimos como um filho, depois de nascer na família, é quando se chegava a ser reconhecido como filho. Tinha todos os direitos à primogenitura, mas tinha que ser disciplinado e provado. Se não provasse ser um filho obediente à vontade do pai, então não chegava a ser herdeiro, não herdava nada, mesmo que fosse um filho, se não se interessasse pela obra do seu pai. Quando o Espírito Santo, aí à direita, para cima ele escreve, cumprir a promessa da era messiânica. Quando o Espírito Santo caiu sobre as pessoas pentecostais e os dons e demais coisas começaram a serem restaurados na igreja, pensaram que porque tinham nascido do Espírito, isso estava resolvido. Mas é preciso ver isso. Há a manifestação de filho. Depois que o filho provava ser um verdadeiro filho, então era levado a um lugar público onde lhe mudavam o manto e faziam a cerimônia da manifestação da colocação como filho. E daí em diante, ele era herdeiro de tudo o que o pai possuía. Deus fez a mesma coisa com seu filho no Monte da Transfiguração. Uma nuvem o cobriu e ele foi transfigurado e sua veste brilhou como o sol. E uma voz disse, este é meu filho amado, no qual tenho contentamento. A ele ouvi. Moisés e a lei falharam, mas este é ele. Aí foi manifestado. E à esquerda ele escreve a adoção, a transfiguração, a mudança de manto. É igual o corpo. E desenha uma pedra angular e as eras e a flecha, saindo da pedra angular, assinalando para a mudança de manto é igual ao corpo. Agora, Jacó pensou que, tendo a primogenitura, tudo demais seria fácil. Igualmente pensou as pessoas pentecostais. E ele escreve, Jacó é igual pentecostais.
os quais começaram a se organizar. A unidade, Trinidade e todo tipo de organizações começaram a brigar entre eles. Começaram a brigar entre eles mesmos. Brigar aí ele circula, provando assim que não tinham neles a manifestação do sinal. E ele escreve, se brigam, não está o sinal. Havia malícia, inveja, discussão, etc. Mas até ali chegou. E à esquerda ele escreve o sinal. Jacó pensou igual, mas certa noite, temendo pela sua própria vida, o desespero tomou, pois ele pensou que ao outro lado do rio seu irmão estava esperando para matá-lo. Ele viu que a primogenitura que tinha obtido era precisamente o que causaria sua morte. O mesmo Espírito Santo que você diz ter recebido, se você não vigiar, será quem o condenará lá no fim, correto. As mesmas águas que salvaram Noé foram as que condenaram o mundo, ao mundo de então. O que talvez você esteja julgando como fanatismo, pode ser a mera coisa que te condene lá no final do caminho. E aí ele escreve, o que estiver julgando como fanatismo, o condenará ao final. Agora tem que ter alguém ou grupos que julguem, que falem, que blasfemem, que critiquem como algo fanático, para que toda essa palavra se cumpra. Tem que ter o motivo para Deus poder trazer o juízo. Sempre há uma advertência. E tem que ter alguém que faça algo. Vê o motivo para que obtenham essas pessoas o que estão realizando. Agora, Jacó sabia que estava se aproximando do fim da sua vida. A ele lhe chegou o mensageiro dizendo que seu irmão vinha em sua busca com 400 homens armados. Então, sabendo isso, o temor o tomou. Ele enviou homens na frente com cordeiros, bois e gado, ao encontro do seu irmão, como para fazer um pacto de paz com ele. Depois enviou outros tantos homens com mais presentes e até enviou a um terceiro grupo para encontrar seu irmão no caminho, tentando apaziguar sua ira. Aí na frente também, ele escreve, para que não nos passe ali, diz, ele escreve, o que você esteja julgando como fanatismo pode ser a mera coisa que te condene lá no final do caminho. Também ele escreve na frente. Continua dizendo, depois pensou, isso nunca o deterá, porque ele seguramente tem muito mais riquezas do que eu. Ele não precisa dessas coisas. Então tomou suas esposas e seus filhos e os enviou ao encontro do seu irmão, pensando que seguramente ao Esaú ver suas esposas e seus filhos, que eram seus próprios sobrinhos e sobrinhas, então não os mataria. Mas ainda ele não podia, é que Deus sabe como lidar com o homem. E aí desenha uma estrela de Davi à esquerda, Jacó cruzou o rio e ali se ajoelhou. Agora, ele antes tinha sido um enganador e certamente o nome Jacó significa enganador, mas algo tinha que acontecer com ele. Ali ele entrou em desespero. Ali, quando estava encarando a morte, pode haver homens e mulheres assentados aqui nessa noite, a quem a morte esteja aproximando de vocês, e a única maneira pela qual poderão conseguir o que desejam é vindo em desespero, clamando, tenho que obtê-lo nessa mesma noite, o recebo agora ou já não terei esperança, amanhã será muito tarde, tenho que recebê-lo agora mesmo. Quando você ora pelo batismo do Espírito Santo, o sinal, não venha dizer, bom, vou ir lá à frente e ver o que acontece. E quando chega aqui, se coloca a falar com o Senhor muito quietinho e diz, Senhor, bom, estou cansado. Que coisa? É melhor que fique em seu assento, nem sequer
tente vir assim. Se você vem com essa atitude, bom, vou passar pela fila de oração para que coloquem óleo na minha cabeça, pode ser que isso me ajude um pouco. Seria muito melhor que ficasse sentado aí, onde está, até que chegue o lugar, até que a igreja completa chegue à posição de estar entre a vida e a morte, onde tem que obtê-lo agora mesmo ou perecer. Então, Deus chegará em cena. É necessário desespero para trazer Deus à cena. À esquerda ele escreve o sinal, e à direita ele escreve o desespero traz Deus à cena. E o Dr. William Santiago continua dizendo aqui, vamos ver por um momentinho, mesmo que possam dizer que estão na mensagem, mas realmente estar na mensagem é estar no que realmente é a mensagem e crendo no que a mensagem é realmente. Vejam na mensagem que lemos há alguns minutos a evangelização do tempo final, mas na página 46, aí nos diz, Pedro tinha uma espada, ele sacou essa espada e ia cortar as orelhas do sumo sacerdote. E coisas desse tipo ele fez. Mas quando se tratou da coragem de um verdadeiro cristão, ele não tinha. Ele retrocedeu e o negou. É isso correto? Ele poderia cortar a orelha do sumo sacerdote com sua espada, seguramente. Ele sabia como manejá-la. Mas quando veio um aperto, como muitos têm toda a mensagem, sabem manejar a mensagem e muito bem conhecem tudo. E aqui diz isso, e aqui diz outro, e aqui diz outro, e aqui a Bíblia diz isso, você vê que conhecem muito bem a mensagem, muito bem a Bíblia. Eruditos, conhecedores de 50 anos da mensagem. Outros mais, outros um pouco menos. Mas quando se trata do aperto, como diz aqui, mas quando veio o aperto, e uma hora de se colocar sobre a palavra de Deus, ele não teve a coragem. E até negou que ele conhecia Jesus. Vejam, isso nos mostra, representa os que negarão a palavra. Mesmo tendo a mensagem completa e dizendo, eu estou na mensagem, eu creio na mensagem. Aí está a representação desses que negarão a palavra. Como em Moisés, quando feriu a rocha pela segunda vez, está a representação dos que crucificarão a palavra, falando dos púlpitos e demais coisas, em sua segunda vinda ao Senhor. Do qual há um extrato que, em algum momento, leremos, onde nos fala o nosso irmão William disso. Agora, continua dizendo... E também, eu acuso essa geração, o irmão Branham nos fala. Agora continua dizendo, mas quando veio um aperto e uma hora de se colocar sobre a palavra de Deus, ele não teve a coragem e até negou que ele conhecia Jesus. Isso é onde está a coisa hoje. Temos coragem para edificar edifícios e investir milhões de dólares neles. Temos coragem para instalar órgãos de tubo e assentos de todo luxo e sair e fazer prosélitos de lugar em lugar e fazer que os metodistas cheguem a ser batistas e etc. de uma parte a outra dessa maneira. Mas, quando se trata da coragem cristã para aceitar a palavra e a mensagem de Deus e se colocar firmes, então fugimos. Agora não é isso mesmo? Como aconteceu no tempo de Noé. Trabalharam um montão de pessoas para construir a arca de Noé. E vejam do que valeu. Colocar do seu tempo, muito seguramente ofertaram para ali também sem perceber ou quiseram fazer e ajudar em muitas coisas, mas quando se tratou de fazer eles, a parte que lhes correspondia de crer nesse profeta, quando essa palavra foi falada de que Deus ia destruir o mundo com água, então aí fugiram. Igual, foi dada a oportunidade para que ofertassem, até trabalhassem na grande carpa catedral e outros aportaram muito dinheiro e trouxeram coisas, e aportaram isso e outro e ajudaram a fazer o negócio e muitas coisas. Mas depois, quando a palavra então está sendo cumprida do que Deus falou que seria o cumprimento da visão da carpa, então fogem. Não, assim não pode ser. Isso não pode ser. Vê do que vale ter trabalhado e ter colocado do seu tempo, ter ofertado e tudo isso
para ter uma parte na grande carpa catedral quando dão as costas. Vem o mesmo que ocorreu. Em tempos passados, a história se repete com novos personagens. Mas quando se trata da coragem cristã para aceitar a palavra e a mensagem e se colocar firme, então fugimos. Então, do que vale suas pedras sem um pedreiro? E numa mensagem, creio que em Dores de Parto, onde fala que isso é um profeta, não é isso correto? Quando fala de virar uma esquina, dobrar uma esquina, Deus está buscando o caráter, não membros, caráter. Eliezer, quando foi obter a noiva de Isaac, ele lutou até que encontrou caráter. Recorde, Abraão o tornou responsável como Deus nos faz responsável como ministros. Isso é correto. Busque minha noiva. Deus abençoe teu coração. Não estou buscando membros, estou buscando o coração puro. Vejam, alguém que crerá na palavra. E aí ele escreve, Eliezer é igual o servo de Abraão. Coragem para aceitar a palavra. E aí ele escreve, coragem para aceitar a palavra. E continua dizendo o Dr. William Souto Santiago aqui, agora note, quando o que é a mensagem em si começa a ser pregado, porque a mensagem então, o que faz? Vem e toma novamente, toma algum pregador e entra dentro de alguém, e então começa a sair. O quê? A mensagem em forma de ensinamento. Então, quando a mensagem começa a sair em forma de ensinamento, pois aí é que muitos dizem, eu não creio nisso, eu não creio nisso. E então, o que é que acontece? Então começa a ter uma separação. Os incrédulos dizem, eu não creio. Então, de onde é que se vão? Se vão da mensagem, mesmo que digam que estão na mensagem. Mas se vão da mensagem, porque se vão do que realmente é a mensagem. E recordem que a mensagem e o mensageiro é o mesmo. É a mesma coisa. Portanto, quando essa palavra é encarnada, porque onde quer que estiver a palavra está velada. E quando o anjo disse, tua mensagem será precursora ou precursará a segunda vinda do Senhor, vejam, era a mensagem que ia estar na boca de um homem. Portanto, é preciso ter coragem para aceitar a palavra. Coragem para aceitar a palavra. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e que Deus nos abra o entendimento, o coração para continuar compreendendo e entendendo Sua palavra nessa dispensação do reino e todo este ensinamento a recebamos e mesmo que não entendamos de momento algumas coisas, cremos nelas de todo o coração e Deus então vai nos abrindo o entendimento à medida que vamos escutando. Coragem para aceitar a palavra, que hoje também, na atividade das 10 da manhã, Deus também ali nos dê toda a porção correspondente para essa ocasião. Que Deus os abençoe e os guarde e passem todos uma manhã feliz e um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus e bom apetite no café da manhã, os que vão tomar café da manhã agora cedinho. Que Deus os abençoe e guarde a todos.